Bom, parece que já estamos a gravar na aula centésima, eu nem sei dizer isto, a Luísa é que deve saber isso, a aula 116, é a aula aqui? Então é a 116ª. Caramba, obrigada Luísa, 116ª aula. Mas olha, a propósito disso, há dias tive um grande sobressalto com o ordinal de 400, mas pronto, avançando. Depois vamos querer saber isso tudo no final da aula, quando desligarmos os micros e continuarmos a nossa tertúlia de sempre. Mas sim, estamos a chegar à aula 116ª da edição do Astrologias, que é, o Astrologias é uma marca registada minha em termos da propriedade do registro industrial, e significa que é o meu branding para o ensino, para a formação, para a disponibilização de conteúdo. É uma edição que já vai longa no tempo, há mais de 2 anos, e eu conto aqui com o grato prazer de ter tanto a Violeta quanto a Helena, são nossas companheiras desde o início, portanto agradeço-vos tanta permanência e tanto interesse por este campo de conhecimento tão vasto que é a astrologia. A Luísa é uma chegada relativamente recente, mas já tem 1 ano, não já, Luísa? Já tem 1 ano. Não, já não sincera. Faz agora este mês, por estes dias, 1 ano. É verdade, é verdade. Portanto, olha, muitos parabéns, Luísa, também por ter chegado. Obrigada. O Astrologias, de facto, é um dos momentos mais gratos da minha semana. Porquê? Porque eu tenho a oportunidade de falar daquilo que me entusiasma bastante, que é a astrologia, e trocá-la por miúdos, usando muito aquilo que está a passar no mundo à nossa volta, porque acho que é uma maneira, lá se vai uma micro, acho que é uma maneira mais orgânica de aprender, ou seja, nós quando temos uma delineação astrológica, por exemplo, como vamos ter esta semana o planeta Sol a fazer uma quadratura ao planeta Júpiter, nós podemos olhar à volta e ver de que forma é que aquilo está a ecoar no contexto à nossa volta, porque assim ajuda-nos a colar melhor o significado numa altura futura em que voltemos a ter um Sol a fazer uma quadratura a Júpiter. Pronto, e isto era a minha entrada inicial para estas astrologias, em que vamos ver a qualidade do inverno que começa hoje. Em termos astronómicos, o inverno, nós ainda estamos no outono, o inverno vai começar depois das 9 da noite, eu agora vou mostrar o mapa, se vocês me permitem fazer um share screen. Por acaso, acerca disso, eu gostava de dizer uma coisa que achei curioso. Eu tive também, antes da Catarina fazer o favor de enviar este material, eu tive curiosidade em ver o que é que estava a acontecer no solstício, e como não sabia a que horas é que estava o solstício, fui ao calendário e lá dizia que era 21h48. E eu, para inserir 21h48. E depois, engraçado, deve haver aqui um delay pequeníssimo, mas há com certeza, porque às 9h48, portanto, o diagrama está, o Sol está a 29 graus e 59 de Sagitário. Eu disse, não pode ser, ele tem que estar em Capri. E então fui fazendo experiências, acrescentando 1 minuto, acrescentando 2, até que consegui pôr o Sol em Capri a 0 graus, como está aí. Ora bem, e a quantos minutos era isso? Eu julgo que era 22 horas. Julgo. Entretanto, não apontei, mas julgo que eram 22 horas. Deixe-me ver aqui no programa. Eu também tive essa constatação, e não era às 48 como estava indicado, eu acho que era às 49, mas deixe-me confirmar aqui, que eu vou ver a que horas é que fiz o mapa dos 0 graus. E isso era a minha primeira pergunta, olhando para o mapa, como é que nós sabemos que estamos a falar do solstício de inverno? Ora, 21h49, é no instante seguinte, é no minuto seguinte, Luísa. Pois. Não podia ser 48 porque, como digo, ele ainda estava em Sagitário. Pronto.
Ou seja, isto tem a ver com os centésimos de segundo e depois a aproximação que os programas fazem. Portanto, Pois. às 21 horas e 49 minutos, o Sol já está em Capricórnio. Eu vou parar isto, vou tirar isto e vou voltar à nossa aula. Ora, onde é que está? Estão a ver aqui o mapa do solstício? Sim, sim. Pronto, ok. Muito bem. A minha primeira pergunta, que a Luísa já respondeu, era como é que, olhando para aqui, nós sabemos que isto é a representação do equinócio, e a Luísa já disse que é porque temos aqui o Sol a 0 graus, 0 minutos de Capricórnio. Muito bem. Já agora, uma pergunta a mais. Isto, como é que nós olhamos para aqui e sabemos que é um mapa noturno, que o Sol está abaixo da linha do horizonte, é isso? Sim. É? Muito bem, então nós vemos aqui representado o AC é a linha ascendente e ali estaria deste lado descendente e isto é a linha do horizonte, portanto, todos os planetas que estão abaixo desta linha, nomeadamente o Sol, significa que são planetas noturnos, não é? E à noite. Aqui à noite. E naquela bela da regra helénica do sect da equipa, sempre que um planeta está abaixo da linha do horizonte, ele conta com uma equipa em que a Lua é o chefe da banda e depois tem um benéfico, aquele que ajuda durante a noite, que é quem? Qual é o planeta que ajuda durante a noite? É Marte, não é? Não. Não, é Vênus. Boa, Helena. É Vênus. É Vênus. É Vênus. Vênus ajuda durante a noite, da mesma forma como Júpiter pertence à equipa do dia, portanto ajuda durante o dia. E há também na equipa da noite um planeta que traz alguma dificuldade, mas é uma dificuldade superável, que será a Luísa já disse. A Luísa já disse. Não, é Marte e vamos lá ver, e é Mercúrio que é neutro, não é? Mercúrio é neutro, não vamos chamar de Mercúrio aqui porque a atribuição do Mercúrio ao diurno ou noturno é relativamente complicado, não é de duas teorias. Portanto, nós quando olhamos para um mapa noturno de alguém que nasceu durante a noite, nós sabemos que a Lua é mega importante, sabemos que Vênus é o planeta que pode facilitar mais e Marte é o planeta que pode trazer algumas dificuldades, mas que são superáveis. E, em relação aos outros planetas, Júpiter há de trazer alguns encantos, algumas facilidades, mas não tantas quanto a Vênus, e o Saturno é aquele que pode provocar maiores dificuldades ou pílulas mais difíceis de engolir a quem nasce durante a noite. E isto é válido para qualquer tipo de mapa, seja de uma empresa que está a nascer, de uma pessoa que nasceu, de um cão que nasceu, da abertura de uma loja. Significa que podemos usar esta regra em qualquer análise que estamos a fazer. Mas pronto, então, o Sol, estando aqui representado aqui em Capricórnio, nós sabemos que Capricórnio é um signo frio e úmido e não sabem, mas eu faço aqui uma enunciação um bocadinho mais rápida, que em Capricórnio nós temos muita consciência, muita noção, ou se pauta muito por a viabilidade de todos, de um conjunto mais alargado. Não é a viabilidade da família, e isso é o signo oposto, é caranguejo, mas é uma viabilidade de um conjunto de pessoas normalmente regidas debaixo de uma instituição. Por exemplo, eu se partir a perna, diabo seja surdo, cego e mudo, eu gosto de saber que se for a um hospital, eu lá sou atendida. Pronto, há uma instituição à qual eu me posso dirigir para resolver alguma questão. Também sei que se chegar ao hospital com muitas dores, mas se tiver à minha frente alguém cuja vida esteja a correr um risco maior do que a minha, eu vou dar a vez a essa pessoa. Portanto, há um conjunto de regras e de limites neste funcionamento orgânico desta família maior que não é a nossa, desta sociedade maior que não é a nossa, que estão imbuídos dentro do espírito de Capricórnio. Portanto, é o bem de todos, de acordo com o funcionamento de determinadas regras. O que é que nós podemos dizer mais em relação ao Sol? O Sol aqui depende de que planeta? Em Capricórnio depende de planeta. Alguém me sabe dizer? Saturno. Sim, muito bem.
e olhando para o mapa, Saturno está Em aqui Aquário. em Aquário. Como está na casa do lado, nós dizemos que o Sol está em aversão ao seu regente. Portanto, não conta com o apoio dele, não apita. Mas, apesar disso, vamos ver um bocadinho o que é que está o Saturno a fazer neste mapa, ou neste momento em que começa o inverno. Porquê? Porque é ele que, de alguma forma, pode colorir bastante toda a tónica da estação que aqui começa. E nós vemos que o regente, portanto, Saturno, está no seu domicílio. O Saturno manda em Aquário, também como manda em disparate em Capricórnio. Diz a Violeta e bem que está a fazer um trígono a Marte por signo, portanto estão 10 graus de diferença, portanto é um trígono por signo. Mais alguma coisa, Violeta? Em relação aqui. E ao meio do céu também. O meio do céu vamos esquecer, porque o meio do céu depende... Esquecer não faz sentido aqui, não é? Do mundo em que nós estamos a fazer este mapa. Ainda há Urano. Urano faz uma quadratura ao Urano. Saturno está retrógrado. Não, Saturno não está retrógrado. Ah, pois não, é só Marte. Ok, então calma. Querida Luísa, só um bocadinho que eu já vou à questão do retrógrado. Em relação à Violeta, a Violeta faz a delineação e bem que o Saturno está a fazer uma quadratura a Urano, é o Saturno que faz a quadratura superior, portanto, contrário aos fatores do relógio, o Saturno está a avançar para o Urano, é o Saturno que faz uma quadratura superior, e isto é o resultado eco que é a tensão social vivida em 2020, 2021, 2022 e que vai continuar até ao primeiro trimestre de 2023, que é estes dois tipos a fazerem uma quadratura. Em relação ao retrógrado, vê aqui, Luísa, que um Rzinho aqui no Marte. Sim. E o Saturno não tem nenhum Rzinho. Não, eu vi mal, é o grau do 21 que me pareceu um R. Pronto, sim. Isto de facto são os números muito pequenininhos. Podemos ainda dizer mais o quê? Em relação a Júpiter. O Saturno em relação a Júpiter, que faz um sextil por signo, e o Saturno faz também um sextil à Lua por signo. E, portanto, isto é um regente do solstício, muito conversador. E não tem aqui, tirando a quadratura a Urano, não tem aqui aspectos extraordinariamente difíceis. Portanto, há aqui alguma fluidez e algum movimento neste aspecto. Vemos pela positiva que o Sol não é impactado por nenhum dos maléficos e, portanto, não há dificuldades acrescidas neste kick-off de estação, neste arranque de estação, e, portanto, nós vemos que o Sol em relação a Saturno está em aversão e também em relação a Marte também está em aversão. Como é que nós sabemos isto? Nós sabemos que se estendermos uma linha aqui de Capricórnio até o signo oposto, que é Caranguejo, o que tiver ao lado de Caranguejo, que há de ser Gêmeos, e o que tiver ao lado de Caranguejo, que há de ser Leão, são planetas em aversão, tanto aos planetas que estão aqui nesta casa, quanto aos planetas que estão na oposta. Portanto, nós temos sempre, qualquer planeta tem sempre pelo menos 4 casas em relação às quais os planetas lá contidos estão em aversão, portanto não impactam, não veem, não dialogam, não trazem delineação acrescida. O que é ótimo, nós termos um Sol que não é nem impactado por Marte, nem impactado por Saturno, porque significa que não há dificuldades trazidas por estes dois. Cada pinta, não é? Bom, vemos também que o Sol está aqui co-presente com Vênus, com Mercúrio e com Plutão. Não é? E o que é que podemos ainda dizer mais? Vamos ver que o Sol está a fazer uma quadratura exata a este planeta aqui, a Júpiter. Mais uma vez, é uma quadratura superior do Sol a Júpiter, porque o Sol vai, contrário aos ponteiros do relógio, avançar para Júpiter. Ok? E isto vai ser dos pontos mais interessantes aqui em relação à delineação. E porquê? Porque o Júpiter, estando aqui neste grau, isto é um grau importantíssimo em termos astronómicos e em termos astrológicos. Eu tenho aqui uma representação de 2 equinócios e 2 solstícios para vocês verem. Temos aqui a Terra no meio e imaginem que a Terra prolonga, temos a linha equatorial,
Terra, e imaginem que essa linha do Equador é prolongada por todo o céu, ok? É assim uma saia que é projetada no céu. E sempre que o Sol cruza essa saia, dá-se um momento de um equinócio, tanto o equinócio da primavera, que é o começo do ano astrológico, quanto o equinócio do outono, que é o outro ponto do cruzar. Os solstícios é os pontos mais afastados desta linha equatorial, o solstício do verão acima e o solstício do inverno abaixo. E, portanto, o equinócio da primavera, diz aqui o primeiro ponto de Áries, de Carneiro, é um ponto muito, muito, muito importante na astrologia. Porquê? Porque é o início do ano astrológico, o zero de Carneiro. E Carneiro, o foco muito de Carneiro tem a ver com a autonomia, a independência e o começo de algo novo. Já vamos ver o que é que isto significa em termos depois de interpretação. E como em qualquer mapa que nós estejamos a analisar, para além do Sol, o que é que nós gostaríamos de analisar também? Alguém quer avançar? Uma ideia? Não percebi a pergunta. A Lua. A Lua? pergunta que eu fiz, Luísa, é a parte do Sol, e o Sol, porque é que nós estamos a analisar o solstício, portanto, o Sol é aqui o crominho de destaque. Que outro planeta é que nós podemos ter interesse em analisar? E tanto a Violeta... É a Lua, é a Lua. É a Lua. Isto porquê? Porque a Lua mexe muito rápido e, portanto, é esse planeta que, por se mexer muito rápido, vai trazer mais uns elementos, alguma narrativa a isto. E o que é que nós vemos em relação à Lua? A Lua está aqui em Sagitário, ok? E está a fazer uma oposição a Marte. E é uma Lua balsâmica, está em aversão ao Sol. Okay? Nós vamos agora depois compor isto tudo numa interpretação. Mas do ponto de vista do rigor técnico, minhas queridas astrologesas e astrologeses que vão ver isto depois mais tarde em casa, o que nós fizemos aqui neste primeiro slide é a delineação técnica. Depois vamos dizer coisas interessantíssimas sobre isto, ok? Mas a delineação técnica é nós olharmos para o mapa e pumba, 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 tomarmos nota de tudo aquilo que nos oferece interesse ou consideramos importante em dizer, para depois compormos numa síntese, numa delineação astrológica coerente. Vamos a isso? Vamos. Sim, Ok. Deixem-me só dizer fazer a pergunta. Querem acrescentar aqui ou fazer mais algum comentário em relação a este mapa? Bom, aí a minha dúvida será, a Lua balsâmica é, digamos, do que eu percebi, uma Lua apaziguadora, suave não é bem o termo, mas que traz algum conforto. Ok. A Luísa já está na parte da criação, que é o que significa. Pois, no seu caminho de deixar, portanto, para trás, vamos lá ver, tudo aquilo em que nós poderíamos estar concentrados e caminharmos para a Lua Nova com uma disposição, com uma energia talvez diferente. O que a Luísa está a fazer é a delineação, é dar significado a... Nós ainda não estamos nessa fase, estamos ainda na fase técnica da coisa. Está bem. Ou seja, a fase técnica é agarrarmos numa cantinha e olhamos para o mapa e dizemos, olha, isto aqui chama a atenção, pumba, isto também, pronto. Ou seja, em relação a estes aspectos técnicos, Luísa, ou Violeta, ou Helena, querem acrescentar ou fazer mais alguma pergunta? Porque isto diz perguntas. Não, obrigada. Não, obrigada. Não, Catarina, para já não. Ok, pronto. Eu queria só dizer aqui uma coisa em relação a este mapa, antes de irmos avançar para a delineação, para o que é que isto significa, é que graças a Deus o Júpiter já saltou de peixes da companhia do Neptuno. Ok, eu acho que isto é, e também é um player, como é um protagonista importante, Júpiter,
eu acho que isto é algo que nos pode ajudar a descolar-nos um bocadinho deste caldeirão e desta poção mágica de coisas muito indefinidas que temos estado a viver até agora, graças a Deus, e inflação e por aí fora. Bom, vamos então à delineação. Em relação à delineação, eu tenho aqui que o Sol ao estar em Capricórnio, e onde é que eu ponho isto? Aqui. O facto do Sol estar em Capricórnio e de ser, portanto, ir buscar ao signo, e também porque é regido por Saturno, esta qualidade fria e úmida, e também a viabilidade de um todo orgânico, de uma estrutura que serve o bem de todos. Em relação a isto, quero-vos dizer uma coisa. O signo de Caranguejo, que é o signo oposto, também é um signo úmido. Não é frio, é quente. Okay? É outra coisa, mas também é um signo frio. E, desculpa, também é um signo úmido. E tudo aquilo que é úmido na nossa vida, a água é um ótimo condutor de eletricidade, certo? E, portanto, vocês sabem que os planetas que estão opostos, ou os signos que estão opostos um ao outro, são sempre complementares. Porquê? Porque têm alguma coisa em comum. No caso de Caranguejo e de Capricórnio, aquilo que têm em comum é o facto de ser úmido. Ok? Esta qualidade. Porquê? Porque a água, a umidade, digo eu, é algo que põe em contacto, que favorece a adesão a qualquer coisa, é algo que conduz qualquer coisa, algo que estabelece uma aderência. E, portanto, a qualidade de um Sol em Capricórnio, ele quer aderir a esta estrutura funcional, ok? E, portanto, respeita esse conjunto de regras e esse conjunto de normas que significam que uma sociedade, para funcionar bem, tem determinadas regras. Eu, se quiser ir dançar como uma louca até às 6 da manhã, faço o favor de ir para uma discoteca, como por exemplo o Lux ou outros quaisquer, porque sei que lá está a dar música até àquela hora e, portanto, não significa que um Sol em Capricórnio não se divirta, não tem nada a ver com isso, mas adere a um conjunto de regras e de circunstâncias para que todos funcionemos bem, ok? Isto é um ponto muito importante da questão do Sol em Capricórnio, porque eu acho que é dos tais mitos zodiacais que o signo de Capricórnio é considerado como chato, como velho, como carrancudo, essas coisas todas que se vão buscar. Mas não é bem isso. Pensem no signo de Capricórnio como, ou qualquer planeta que lá esteja, no caso o Sol, como aquele signo que favorece que todos estamos ligados numa harmonia ou num respeito a um conjunto de regras e normas. Mas ainda assim, por via de ser frio, tudo aquilo que é frio contrai, não é? E faz-nos recolher. O que é que nós fazemos quando temos frio na rua? Encolhemos-nos, não é? Para preservar o calor. E, portanto, o Sol em Capricórnio pauta uma época, pelo menos um mês do nosso calendário, em que está favorecido o recolhimento ou a contração de qualquer espécie. Nós, infelizmente, celebramos o Natal a não coincidir com a Saturnália. A Saturnália foi uns dias antes, aqui no mês de dezembro, que é come e morre, come e bebe, que amanhã estás morto. Era a altura em que os escravos davam presentes e os empregados davam presentes aos seus chefes, em que se divertiam imenso, em que havia imensas celebrações, se trocavam presentes, e é uma pena que, de facto, hoje em dia o Natal e a Saturnália, que era em homenagem ao Deus da Agricultura, Saturno, não coincidam, porque nós de repente agora estamos a viver um Natal, dia 25 de dezembro, já nesta época de contração, ok? E é assim um bocadinho descondicionado, é um bocadinho quase contra a natura, porque eu acho que todos nós divertimos-nos mais antes do Natal chegar do que propriamente no Natal e durante o mês de dezembro e de janeiro. Mas sim, todos os planetas em Capricórnio vão buscar também esta contração, este recolhimento e alguma austeridade por via de ser regido por Saturno. Portanto, é uma altura do ano um pouco mais séria,
um pouco mais calada, um pouco mais calma, um pouco mais reservada. Estão-me a acompanhar, meninas? Completamente. Sim. Querem acrescentar mais alguma coisa aqui? Ou algum comentário? Da vossa experiência de Capricórnio? Isso que a Catarina disse é engraçado em relação à celebração do Natal, mas aquilo que eu penso, a celebração do Natal tanto podia ser agora como daqui a 2 meses ou 3, portanto, onde é que eu quero chegar? É natural que não, como foi uma data administrativa, porque não podia ser de outra maneira, não é? É natural que não coincida, vamos lá ver, com este tipo de elementos. Normalmente a Igreja tendia. Tem alguma coisa. Eu deixo de ouvir. Não estou a ouvi-la, Luísa, desculpa. Pois. Eu também não, a minha internet está com falhas. Pronto, mas estava eu a dizer que, se me conseguir ouvir, dado que o Natal é uma data administrativa, que é natural que não tenha uma coincidência tão lógica como poderia ter se fosse uma data natural, não é? Se a gente soubesse exatamente quando é que Jesus Cristo nasceu, e a gente não sabe. Não sabemos. Não sabemos. E o que é facto é que a Igreja normalmente tende a colar as celebrações do seu calendário, dos eventos importantes, ou que quer marcar em termos da religião, agarrado a determinadas festividades pagãs que já existiam antes de Jesus Cristo ter nascido, não é? Mas, enfim, há aqui uma decalagem. Eu até acho que a Saturnália tinha qualquer coisa de carnavalesco, porque nós podíamos dizer, nós, à data, podíamos dizer que lhes apetecesse e não, nada caía mal. Mas pronto, mas porquê? Reparem, era numa altura sagitariana, o Sol ainda estava em Sagitário, tapulava uma extroversão que agora nós não temos com o Sol em Capricórnio. E, portanto, nós, de facto, com o Sol em Capricórnio, observamos a tradição, observamos aquilo que é suposto fazer, enfim, está evoluindo com o tempo, e estamos a falar em Portugal, que é um país essencialmente católico, ou foi essencialmente católico, mas podemos considerar que há outras religiões aí que não celebram o dia 24 ou o dia 25 de dezembro. Mas pronto. Podemos avançar, meninas? Sim, Catarina. Sol co-presente com Vênus, Mercúrio e Plutão. Ok. Eu não sei se vocês se lembram, o ano passado eu fiz uma aula mega detalhada sobre Vênus no seu movimento retrógrado, que estava retrógrado em Capricórnio, conjunto a Plutão, até era a tequilha veio por causa de lifters, enfim. Fizemos uma aula mega extensa sobre Vênus e vimos todo o ciclo de Vênus. Agora, Vênus está como que oposta a isso, caminhou o suficiente para se opor a isto, e a Vênus está neste momento, não hoje, dia do solstício, mas creio eu que amanhã ou depois, a sair debaixo dos raios do Sol. Se vocês olharem para as efemérides, ela está-se a afastar a mais de 15 graus do Sol. E quando isto acontece, e ela é também estrela da noite, isto é um momento com imenso significado, não só astronómico, portanto nós vamos ver quando o Sol se deita, vamos ver no horizonte Vênus super iluminada, enorme, portanto toda a gente a vê. Helena, você vai se deliciar com Vênus, assim o céu permite a observação. Mas de facto Vênus está super iluminada lá em cima no céu, está ao lado de Mercúrio provavelmente também se vê, e em termos da delineação astrológica isto tem um significado. E quando um planeta aparece pela primeira vez e toda a gente o vê, é um fenómeno coletivo e extraordinariamente notável. Como é o caso de Vênus, e Vênus é um planeta muito associado a figuras femininas, o que nós podemos aferir daqui é que ou agora, por esta altura, solstício natal, ou durante toda a estação do inverno, o feminino, as personagens femininas estão em destaque.
Isto faz sentido para vocês? Sim. Sim, Catarina. Ok. Pronto, nós estamos aqui a colar a questão astronómica à questão astrológica, mas o Sol também está, e portanto Vênus, o que é aqui importante é que o Sol está beneficiado por estar co-presente com o benéfico da sua equipa. Lembram-se no começo da aula eu vos perguntei qual era o planeta que poderia trazer melhores coisas, para quem nasce de noite vocês disseram que era Vênus. Pronto. Isto significa que há aqui uma facilidade ou uma agradabilidade neste começo de estação. O Sol também está co-presente com o Mercúrio. E antes da aula ter começado, nós falávamos na greve dos professores, lembram-se? Sim. E, portanto, o tema Mercúrio está muito, muito, muito associado não só a miúdos a partir dos 7 anos, como também ao ensino, à linguagem, ao cálculo, à matemática, a todas as formas de compreensão e de transmissão da compreensão, da tradução também, e, portanto, não é anormal que o tema greve dos professores e o impacto nos miúdos esteja a ter nas nossas vidas. O Mercúrio vai passar a retrógrado no final do ano, ok? Portanto, ele agora está naquilo que nós chamamos a zona sombra. Portanto, tudo aquilo que se está agora a cozinhar em termos de, ou que se está a manifestar na nossa vida em termos de mercuriais de ensino e de aprendizagem dos miúdos, é algo que provavelmente vai ecoar também em janeiro, no regresso depois à escola para o segundo trimestre, e eu acho que nós vamos observar aí manifestações ou consequências disto que está a acontecer agora. Mas não é à toa também que nós estamos aqui a chamar a atenção do Mercúrio. Porquê? Porque o Mercúrio está a reger um planeta que está retrógrado no nosso céu, que é Marte. E, portanto, há aqui algo agressivo, lesivo para os miúdos. Ok? Portanto, estou-vos a dar o significado, o enquadramento astrológico daquilo que estávamos a falar antes da aula começar, que é o impacto e a lesão que isto pode ser tanto para crianças quanto para os seus encarregados de educação. Estão a ver aqui a questão do Marte, da lesão de Marte? Cocô. Sim. Mais ou menos. Desculpa lá, acho que perdi-me aqui no meio. Então, quero-te ouvir. Ai, desculpa. Conta. Pensei que estava sem a meada. Não percebo aqui muito bem como é que entre Mercúrio e Marte, porque é que há esta... Não percebi, houve aqui qualquer coisa que... Aqui eu passo, pronto. Estávamos a falar, chegaste à parte do Mercúrio, que está co-presente com o Sol, e portanto o tema... Sim, perfeito. É mega importante, ok? Isto tem a ver com o Mercúrio, ok? O Mercúrio em Capricórnio não tem nenhum destaque, portanto, de acordo com a tabela das dignidades e debilidades planetárias do Cláudio Ptolomeu, nós teríamos que ir ver se havia alguma relação do Mercúrio com o Saturno, como estão em aversão, não dá. O Mercúrio não conta com o papel a ajudar de Saturno. Também não nos ajuda, mas não ajuda. Ou seja, os miúdos estão por sua conta. E as famílias também. A questão do ensino está sem regra, ok? Ou quer observar-se uma regra no sentido de, é suposto nós termos aulas, não é? Até para podermos aprender a matéria, porque depois vamos ter que prestar provas daquilo que estamos a aprender, mas não há regra, ok? Este Mercúrio em Capricórnio não consegue contar com o apoio de Saturno. Mas o Mercúrio, este tal Mercúrio que está a influenciar o ensino, a aprendizagem, a escola, os miúdos, é um planeta também importante, porque é o planeta que rege Marte, que está em Gêmeos. Sim. Ok? E é pelo facto do Marte estar em Gêmeos retrógrado, que nós vamos buscar aqui a questão do dano, da agressão. O facto de nem todas as escolas fazerem greve e umas fazerem, ou seja, a multiplicidade, a duplicidade do signo de Gêmeos, e Marte estando em... desculpa, ela entrou uma pestana no olho. Vou ter que conviver com ela. Ok, desculpa. O facto do Marte estar em Gêmeos significa
que há aqui uma multiplicidade, uma duplicidade de comportamentos marcianos. Em alguns sítios agride e os miúdos ficam sem aulas e provoca algum destrambelhamento no funcionamento, não só académico como familiar e das rotinas, e há outras em que não, os professores continuam a ir às aulas e, portanto, o comportamento é algo variável, o comportamento do Marte. De qualquer forma, quero-vos dizer, e volto a recordar aquilo que nós falámos no início da aula, que o Marte é, à luz do solstício do inverno, é da equipa da noite e, portanto, o dano é superável, está bem? Mas ainda assim, este Mercúrio que está copresente com o Sol e, portanto, o Sol ilumina temas mercuriais, e temas mercuriais é, para além do ensino, da aprendizagem dos miúdos, também é a banca, por exemplo, também há os negócios e por aí fora, mas sim, os temas mercuriais estão aqui iluminados pelo Sol e o Mercúrio influencia também o Marte, faz disparar o Marte, porque rege o Marte. Oh, Catarina, e temos em termos de, é um trígono, certo? Mercúrio, Marte. É posição, oposição. Não, não é oposição. A inversão, sim. O Mercúrio com Marte, o Mercúrio com Marte. Sim, está em aversão. Eu vou mostrar o mapa, Helena. Pois é, sim. Olha, Helena, Mercúrio está aqui. Está a ver o mapa já, Helena? Sim, estou a ver. Então, temos aqui este toureiro, este bonequinho com os corninhos, o Mercúrio a 20 graus de Capricórnio, e o signo de Gêmeos é o signo em que, olha, quanto à luz da astrologia moderna, seria um quincúncio. Seria um aspecto de 150 graus. Em termos da astrologia helénica, é a versão. Não se vêem. Ok. O Saturno é que está em trígono a Marte. Sim. O Saturno está em Aquário. O Saturno. Sim, é que está em trígono a Marte. Pois, é o mesmo elemento ar. Mercúrio é ar, Saturno é ar e, portanto, os dois planetas aqui, ar com ar, funcionam bem, então um trígono, ok? Agora, o Mercúrio não é capaz de influenciar, ou melhor, o Marte está em roda livre, não pode contar com o apoio do Mercúrio, mas ainda assim é o Mercúrio que o rege e, portanto, o Marte vai se manifestar com assuntos mercuriais, com aquilo que tiver, vai cortar ou vai fazer um dano naquilo que forem os assuntos mercuriais do momento, que é, como nós tínhamos visto antes da aula começar, a questão da greve dos professores, que começou já na semana passada. Vai ter outras manifestações também, por exemplo, em termos de banca, em termos de negócio, em termos de fecho de contas para as empresas, mas nós não vamos falar nisso agora. Ok? Helena, percebeu que é uma aversão? Capricórnio. Sim, eu tenho sempre dúvidas, eu confundo sempre o trígono com a aversão. Então, e agora, mais uma vez, não sei lá porquê, esta coisa não me entra. É uma questão visual. Como? É uma questão visual, eu ajudo-a. É uma questão visual, sim, porque estava a pensar no que ângulo é que fazem, não é? Portanto, vou-lhe dar uma cábula. Vou-lhe dar uma cábula, quer? A Helena agarra em todos estes planetas que estão aqui em Capricórnio e põe-os na casa oposta, em Caranguejo. E tudo que está ao lado de Caranguejo está em aversão. Ok, pronto, ok, boa. Gêmeos está em aversão, Marte, e isto é válido para qualquer outro planeta. Por exemplo, olha, vamos agarrar aqui, fazer um exemplo, vamos agarrar aqui neste Urano que está em Touro e vamos pôr o Urano aqui embaixo na casa oposta em Escorpião. Tudo o que esteja em Balança e tudo o que esteja em Sagitário está em aversão e, portanto, o Urano está em aversão à Lua. Já percebi, Catarina, sim. Corra tudo para a casa do lado e o que está a casa é como o espelho, o espelho lateral do carro, dos nossos carros. Sim. Retrovisor. Nós não vemos. Não, o retrovisor é o de cima, não é? É o ângulo morto. Isso. O ângulo morto, exato.
Tenho só uma questão. Está em versão com. Estamos a falar da casa dos que estão na oposição, mas também os que estão imediatamente ao lado. Portanto, neste caso, o Urano estaria também a versão a Marte e a Júpiter, certo? Exatamente. Ok. Exatamente. Nas do lado e nas do lado que estão em oposição, ok. A dúvida da Helena tinha mais a ver com aqueles que estavam em Do lado contrário, sim. compridos, ok? E portanto, Catarina, diga, eu uma vez li algures e vou citar de memória, pode não estar muito bem, diga. considerava em aversão que os planetas consideravam em aversão quando se não relacionavam pelos 5 aspectos ptolomeicos. Sim. Mas que são, pronto, a oposição, A conjunção, sextil, trígono e a quadratura e trígono, os 5. Mas nestes casos, julgo eu, que até poderíamos dizer que há um semissextil, ou não se aplica, ou o semissextil já não é ptolomeico. O semissextil já não é ptolomeico, já decorre da divisão da esfera. Luísa, aqui há a teoria divide-se em 2 campos. Há, de facto, aqui os 5 aspectos ptolomeicos, que são estes que nós referimos, e depois há a divisão do círculo em quantas vezes nós quisermos. Nós quisermos dividir em 12, em 24, em 36, em 5, em 7. Por exemplo, quando nós dividimos o círculo em 5, nós temos, por exemplo, os quintis, que é um aspecto, na astrologia do século XX, tem um aspecto um bocadinho ligado à magia ou coisas muito criativas e surpreendentes a acontecerem. Se dividirmos em 7, temos o septil, e portanto há vários, temos os 40 graus, temos os 15 graus, que é o semissextil, não, desculpa, os 30 graus, que é o semissextil. Os 30 graus. Temos a sesquiquadratura, portanto, são tudo divisões da bola, num número de significados que nós quisermos fazer, e tem uma interpretação. Nós aqui estamos a seguir uma doutrina, uma escola de pensamento, que é a astrologia helénica, nós só nos baseamos nos 5. Vamos ver uma coisa, é muito provável que a delineação, os resultados a que nós seguimos com a astrologia helénica e com qualquer outra forma da astrologia evolucionista, kármica, védica ou indiana, é muito provável que o resultado final seja o mesmo. Os caminhos é que são diferentes para lá chegar. A questão técnica é que é diferente para lá chegar. Mas é capaz de chegarmos do resultado ser o mesmo. Ok. E, portanto, estávamos aqui a ver que o Sol co-presente com a Vênus e a Vênus a aparecerem à Fez, portanto, a afastar-se de mais de 15 graus do Sol à noite, portanto, toda a gente vai ver e, portanto, vai trazer um tema de interesse global em termos do coletivo, e nós vamos prestar atenção às figuras femininas que se destacam. Por exemplo, ocorre-me agora a questão da Meghan Markle e do seu marido a darem imenso falar com o comentário do Netflix. Bom ou mau é indiferente, mas de facto há aqui uma figura feminina que se está a destacar. Como se está a destacar a sua contraparte, a princesa de Gales, enfim, a futura herdeira, a futura rainha consorte, e portanto nós temos aqui o feminino, sim, temos aqui o feminino já em destaque. Mas pronto, isto eu acho que é ou amanhã ou é depois. Depois Helena nos dirá quando é. E só uma coisa, o facto de estar relacionado com Plutão, também estar presente com Plutão, eu consigo perceber que este inverno vai marcar o fim de uma época, ou vai marcar uma transição para algo diferente, ok? Pronto, eu não escrevi aqui as delineações todas, mas sim, a qualidade deste inverno marca o fim de uma época e o aparecimento de uma outra. O facto do Sol estar em quadratura com o Júpiter em Carneiro, portanto, na bolinha nós tínhamos o Sol cá em baixo e o Júpiter lá em cima em Carneiro, Sol em Capricórnio, Júpiter em Carneiro, e nós vemos que isto faz um ângulo de 90 graus, que é a dita quadratura. E, portanto, e é difícil, porquê? Porque uma energia Carneiro quente e seca é diferente de uma energia de
Capricórnio, que é úmida e fria, não tem ali ponta por onde, não há ali agenda, não há ali ponto de harmonia, ponto de ligação, e portanto, um quer alho, outro quer bugalhos. E isto pode dar, na negativa, àquela tónica de cada um por si. Porquê? Porque o Júpiter em Carneiro favorece imenso o correr riscos em detrimento da segurança do grupo ou daquilo que é bom para todos. O Sol em Capricórnio tem consciência daquilo que é bom para todos. Um Júpiter em Carneiro funciona muito da emergência. Por exemplo, a questão, imagina aquele exemplo do hospital, eu vou para o hospital com uma pedra partina e se calhar estou-me nas tintas, ia dizer outra coisa, mas se calhar estou-me nas tintas ou estou-me a borrifar para que outra pessoa esteja em pior estado que eu e se calhar vou lançar mão dos conhecimentos que tenho naquele hospital, ou enfermeira, ou médico, ou auxiliar, o que for, para me pôr à frente na fila, ok? Eu primeiro. O Júpiter em Carneiro na nossa vida tem muito esta tónica. Também tem coisas ótimas. Um excesso, este Sol quadratura ao Júpiter, vai dar um excesso de generosidade, uma coisa sem medida. Ok, eu faço o que me apetece, o Sol é de todos, e portanto eu vou dar, se calhar, de uma forma excessiva, ou vai ser muito evidente a questão da generosidade. Mas há aqui um ponto que eu também vos quero dizer. Todos os planetas, quando dialogam uns com os outros, estão numa fase qualquer no seu ciclo sinódico. O ciclo sinódico é quando dois planetas estão em conjunção, são um só, e como o Sol anda mais depressa que os outros planetas, houve alguma altura em que o Sol fazia uma quadratura crescente ao Júpiter, que estava ainda aqui embaixo, e portanto havia aqui uma tónica de crescimento e de excesso de crescimento. Depois o Sol fazia oposição ao Júpiter e depois fazia o que está a fazer agora, que é a quadratura minguante. No caso do Sol fazer uma quadratura minguante ao Júpiter, é um bocadinho como, mas imaginaram o Guerreiro, que já foi às batalhas todas, que agora está a curtir a sua bem-aventurança reforma, e se ocupa, por exemplo, de polir a sua espada, ou olhar para o cabo da sua espada, enfim, ele já não vai guerrear, ele já não vai continuar aquilo que era o seu passado, e portanto esta quadratura do Sol ao Júpiter tem uma tónica de há qualquer coisa que eu vou deixar para trás. Eu agora vou usar a minha reforma. Ou qualquer coisa que começou em tempos, que cresceu ao seu apogeu, e agora eu estou em fase de balanço e vou dizer, ok, aquilo já se cumpriu, agora vou-me ocupar de outra coisa. Há qualquer coisa que chega aos... Isto é válido para qualquer quadratura minguante em qualquer ciclo sinódico. Eu vou-vos dizer que nós temos no céu neste momento outras quadraturas minguantes, como por exemplo o Saturno a fazer uma quadratura minguante ao Urano. Houve a contestação social está a marcar o fim de uma época. Nós vamos depois evoluir para outra coisa. E, portanto, sempre que há quadraturas minguantes, que é o caso desta, há sempre uma tónica de algo que chega ao fim. Como estamos a falar de Júpiter, é uma coisa que nos entusiasmou, mas também é com entusiasmo que a gente lhe põe um ponto final. Estão a perceber? Não há aqui uma tónica subjetivamente positiva ou negativa, boa ou má. Há sim, tudo aquilo que Júpiter toca tem uma tónica de entusiasmo e, portanto, neste inverno, que é à luz deste solstício que nós estamos a analisar, há qualquer coisa na nossa vida que nós vamos pôr do bom grado a terminar. E vamos gozar os frutos dessa terminação, ok? Uhum. Estamos a seguir aqui, estamos a falar do inverno, estamos a falar em nós, no nosso mapa astrológico natal, estamos a falar do coletivo. Ok, portanto, vamos recapitular. É uma altura de alguma diminuição de velocidade, se vocês quisermos, porque é o Sol em Capricórnio, mas por outro lado, há qualquer coisa que nos entusiasma e há qualquer coisa que vai chegar ao fim durante o inverno. Em relação à Lua, o facto de ela estar balsâmica, e a Luísa aqui vou pegar naquilo que a Luísa falou antes de irmos à delineação, que é, neste ciclo sinódico, nós temos 4 fases importantes, que é o começo do ciclo, a conjunção, a quadratura crescente, a oposição
a quadratura minguante e depois outra vez a conjunção. Portanto, são 4 fases, 4 gomos da circunferência. Mas é possível dividir em mais gomos. E quando nós falamos de uma lua balsâmica, é uma lua que está a 45 graus, desculpa, está a 30 graus do Sol e, portanto, é uma altura de posio. Na lua balsâmica, nada acontece. Nada. Não há nada no campo. Penso na questão da agricultura, é aquela altura em que nós pomos as folhas de cultivo, aquele pedaço de terreno, em posio. Não há lá nenhuma semente a ser lançada. A semente só é lançada, não é na fase balsâmica, mas é na fase da lua nova, ou na fase da conjunção. Vai ser amanhã. Nós amanhã temos uma lua nova mega. Pronto, bem auspiciosa. Mas agora na altura do solstício, a lua, como está em aversão e está balsâmica, parece que este solstício não tem nada para fazer crescer de novo. É mais a contemplação de um fim de uma época do que propriamente semear qualquer coisa para começar já de novo. Vou-vos dizer uma coisa, isto é uma no cravo e outra na ferradura, porque o facto do Júpiter a fazer em quadratura ao Sol dá-nos aqui qualquer coisa de novo. E a Lua em Sagitário, o povo, Lua, está entusiasmado com alguma coisa, está crente em melhores dias virão, mas não está a crescer nada. É só uma expectativa, ok? É difícil que algo brote de novo neste solstício de inverno, porque está balsâmica. Outra coisa muito interessante, e isto pega um bocadinho com aquilo que vai ser o primeiro, a partir de março de 2023. A partir de março de 2023, que é quando acaba o equinócio, quando começa o equinócio da primavera, nós temos também o Saturno a sair finalmente dos seus domínios e entrar em Peixes, e temos o Plutão a sair dos domínios de Saturno e entrar em Aquário. E, portanto, isto marca, de facto, em março, aí sim um começo novo. Um começo civilizacional novo. E eu acho que a gênese deste inverno nos está a preparar em termos de delineação total para o fim de uma época. De uma época que se calhar transcende só estes 3 meses. Nós vamos a partir de março do ano que vem entrar num campeonato completamente diferente. Agora nós temos só o entusiasmo, estamos como que a gozar aquela expectativa de que algo vai acontecer, algo vai descolar. E a propósito disto, para mim, a imagem que eu consigo colar a este solstício de inverno é o de um foguetão. Estão a ver um foguetão que já ligou os motores, ainda está agarrado a esta torre com os grampos. Os motores já estão a produzir imensa energia, Sol Saturno, desculpem, Sol Júpiter, já está a produzir imensa energia, está aquela coisa de eu quero ir, larga-me, mas ainda não saltou, ainda não largou. E isto para mim é a imagem deste nosso inverno. Nós estamos com ânsia de começar alguma coisa de novo. Acho que não vai acontecer aqui coisas terríveis neste inverno, mas não vai acontecer ainda nada de novo. Portanto, aguenta os cavais. Também o facto de nós passarmos o ano com o Marte e o Mercúrio retrógrado também não ajuda. Eu acho que este inverno consigamos nós conviver com o fim de uma época. Consigamos nós olhar para aquilo que tem sido a nossa vida até agora e dizer, ok, eu na minha mochila, a partir do equinócio da primavera, eu vou levar só algumas coisas, não vou levar tudo. Não posso. Há um ciclo novo que vai começar. E agora neste inverno, a minha sugestão para vocês, minhas caras astrologesas e astrologesas, é que olhem à vossa volta e limpem o punhal da vossa espada. Deem valor, entusiasmem-se com aquilo que querem levar para o vosso futuro, sabendo que nem tudo vai para o vosso futuro. Nem tudo vai. Porquê?
Porque se não houvesse espaço ao vazio e ao novo, não havia como haver novo. Nós vamos entrar num campeonato. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam o que é a inteligência artificial a funcionar. Eu acho que foi o Chris Brennan que fez uma pergunta ao chat GPT, a pedir-lhe uma delineação do Mercúrio conjunto à Vênus. E aquilo que a inteligência artificial produziu em termos de delineação é igual ou melhor que todos nós. Nós vamos, de facto, nós não estamos a perceber o que é que vai acontecer na nossa vida a partir da altura de março do ano que vem. Nós vamos entrar num campeonato completamente diferente. Nós não vamos levar tudo. A vida não é uma repetição melhorada do nosso passado. E é agora, neste inverno, que nós vamos perceber aquilo que realmente nos entusiasma e fazer votos para conservar e levar isso para o nosso futuro. Isto é a delineação deste inverno astrológico. Mas não é só. Nós não nos podemos esquecer, como é que eu faço aqui o stop share, que o solstício de inverno é como que a quadratura minguante em relação ao equinócio da primavera, e portanto nós temos sempre que comparar o solstício de inverno com aquilo que era, com aquilo que foi o equinócio da primavera. É como que este solstício é uma continha de um colar que se foi tecendo com o equinócio da primavera de 2022, com o solstício do verão, com o equinócio do outono e agora com este solstício de inverno. Portanto, não é um solstício que nós possamos interpretar só assim, não. Nós temos que ir ver o que é que já estava a ecoar no equinócio da primavera e ver aqui o que é que se espalha. E então é isso que eu vos vou propor fazermos agora a terminar este astrologias, que é comparar os dois. Temos aqui à esquerda no ecrã o solstício do inverno que acabámos de analisar e aqui a recordar aquilo que era o equinócio da primavera 2022, de março deste ano. Vemos aqui o Sol a 0 graus de Carnacião, está agora ao Júpiter, por isso é que nos dá agora a nós a noção de que algo está a começar agora, mas é uma ideia enganosa, não vai nada começar agora neste inverno, ok? Este inverno é para fechar processos, para perceber o que é que nos entusiasma para levar para o futuro, para começar nada. E vamos ver aqui uma coisa, a Lua estava aqui em balança, quase a sair de balança e dependia de Vênus, e nós vemos aqui, Vênus está ensanduichada entre os dois maléficos, tem um nome, em termos de astrologia helénica, é o sitiado ou cercado, significa que está em apuros. E, portanto, o povo Lua dependia de um regente em apuros. Portanto, o povo estava em apuros. Mas o povo, ou melhor, significado pela Lua, nós vamos olhar para a Lua, vamos ver qual é o próximo aspecto que a Lua faz. E a Lua, imediatamente a seguir ao equinócio da primavera, entrou no seu signo, em que está em queda, e portanto o povo aqui sofre em 2022, e o próximo aspecto que a Lua faz neste mapa aqui é uma quadratura a Marte. Reparem, nós temos aqui ecos, agora é oposição, está em oposição a Marte, e no equinócio era a quadratura, e portanto há aqui algum aspecto sacrificado do povo, o povo sacrificou-se neste 2022, quer pela inflação, quer pela guerra na Ucrânia, quer por aquilo que quiserem, quer pelas guerras de cada um de nós. Nós tivemos um ano difícil. As nossas emoções foram aqui um bocadinho, a forma que nós damos a vida passou aqui por duros golpes. E, portanto, esta estação vai continuar a ecoar isso. Não vai trazer nenhum milagre, embora a Lua em Sagitário queira o milagre. Esta Lua em Sagitário, agora no solstício, quer um milagre, ou aspira a dias melhores. Aspira só. Diz, porra, que isto está-me a sair do pelo este ano. Eu quero que para o ano seja melhor. Mas não está a acontecer ainda o milagre. Percebem? Estão-me a fazerem... Conseguiram compreender? Eu agora vou parar o stop share. Que é para sermos as nossas carinhas. Vocês compreenderam a dinâmica deste inverno? Do entusiasmo, de uma promessa que todos nós queremos ver cumprida, de um fogo cansado de levar de desafios.
E esta urgência de pá, já chega, a coisa até nos está a correr bem. O facto do Sol não estar nem a levar nenhuma bronca, nem do Saturno, nem do Marte, é ótimo. Estar a receber uma quadratura do Júpiter predispõe-nos a nós a um entusiasmo, pá, isto tem que correr melhor para o ano. Isto vai correr diferente para o ano. Agora no inverno, apesar deste nosso desejo, nós vamos, vezes, olhar para aquilo que foi, é o meu conselho. Estamos na fase balsâmica e estamos na quadratura minguante do Sol ao Júpiter. Olhem para tudo que tem sido a vossa vida, para aquilo que vos entusiasma, para aquilo que vocês querem estabelecer como objetivos para o ano que vem e para próximos anos. Sente que a partir de março do ano que vem, do equinócio da primavera, nós estamos num mundo completamente diferente. Não só pela questão dos fenómenos climáticos, mas por causa da inteligência artificial e outras coisas que venham por aí. Eu, Catarina, que estou na astrologia há quase 20 anos, não tenho vocabulário para fazer uma delineação de Plutão em Aquário. Não faço nem puta ideia do que é que vai acontecer. A inteligência artificial é alguém que se vai sentar ao meu lado e que depois se vai sentar acima de mim. Que é isso que nós ainda não percebemos. E eu, como astróloga, a produzir conteúdos, tenho os meus dias contados. Porque a inteligência artificial vai conseguir fazer muito melhor que eu. Já faz melhor que eu. Não é uma questão de eu opto ou não. Vocês vão deixar de ter... É uma grande questão, Catarina. É uma questão que vai ser fulanizada, com certeza, e cada um de nós vai conseguir dar uma resposta pessoal. Estou-vos a dizer que, em termos de conteúdo, em termos de arte, em termos de astronomia, Violeta, em termos de divertimento, de lazer, em termos de medicina, em termos de ciência, há uma entidade superior ao Homo sapiens. E eu não tenho vocabulário para isso. Sei que ela vai chegar, mas não tenho vocabulário para isso. E é com isso que eu vos quero fechar, e com este solstício de inverno. Vejam o que é que realmente faz cantar o vosso coração. O que é que vos entusiasma? O que é esse Sagitário aí dentro de vocês? Aquele ponto, aquela luz lá ao fundo do túnel. Aquilo que vocês reconhecem como bom, belo, útil, desejável, no matter what, no matter... E agarrem-se a isso. Porque isso vai ser determinante. Aquilo que faz de nós seres capazes de nos entusiasmarmos e acreditarmos em milagres e em unicórnios, que é Sagitário. Nós precisamos disso. Há uma outra forma de vida a aparecer no planeta. O transhumanismo, de facto, vai estar ao lado, mas não nos vai, quer dizer, não nos vai substituir. Isto é o que eu... A mim vai-me substituir como astróloga. Não sei, Catarina, acho que nunca vai substituir. Vamos ver. Vamos ver. Em termos de delineação, em termos de... Eu penso que em termos de coisas práticas ou coisas ou algoritmos ou agora não é um algoritmo, Helena, não é um algoritmo nem é um robô, é uma inteligência maior que a sua, faz melhor que a Helena. Então que seja eu pessoa que a Helena, é isso que nós ainda não compreendemos. Não é difícil no meu caso. Eu quero vos dizer uma coisa, não foi à toa que eu comecei o Astrologias de hoje a falar naquilo que foi os 2 últimos anos da minha vida como formadora aqui neste espaço, em que trocamos o céu por miúdos, e de vos agradecer a 116ª edição do Astrologias. O Astrologias não vai continuar como até aqui, é impossível. É uma coisa que para mim me enche o coração. Deixa-me só acabar. É uma coisa que me enche de alegria eu poder espalhar esta palavra, e provavelmente vou fazer de uma forma diferente. Mas há um outro ser diferente de mim, que
não tem ainda um nome, chamamos-lhe só inteligência artificial, que é capaz de fazer um astrologias infinitamente melhor do que eu. E como tal, vai ser preferido. E por isso é que eu Eu espero ter a eu lucidez acho para que não esse preferir. isto não é, isto, eu não vos quero Conseguimos escolher. eu Não estou sei só se a dar uma opção. delineação astrológica à luz daquilo que é Sim, eu percebo o que está a dizer. o solstício do inverno. Demos graças e reconheçamos aquilo que nos inspira, porque se calhar isso que nos inspira nós vamos agarrar e se calhar vamos projetá-lo no futuro de uma forma diferente. Mas como é agora até, como foi até agora, acabou. Acabou. Pois, Isso é que nós ainda não compreendemos. Eu não sei de que forma é que se vai haver, mas vocês vão preferir ter um mestre que vos ensina sem erros e que vos abre a caixa de uma a caixa dos pirulitos de uma forma que a Catarina era incapaz de o fazer, não tinha competência, não tinha mundo, não tinha visão para. O chat GPT ainda faz imensos erros. Uma das perguntas que lhe fizeram foi se 1 quilo de não sei lá o quê pesa mais que 1 quilo de ar. E ele respondeu 1 quilo não sei lá o quê pesa mais que 1 quilo de ar e justificou. E, portanto, a inteligência artificial ainda tem erros, mas está a dar os primeiros passos. E eu posso-vos dizer, se vocês forem ler aquilo que ele escreveu sobre Mercúrio conjunto a Vênus, vocês dizem, incrível. Como é que uma coisa não humana é capaz de fazer isto? Se eu estou a ler, não sou capaz. Vejam isso. É isto que eu vos quero. É isto que eu vos quero. Eu vou sempre preferir a Catarina. Quarentena, obrigada. Mas nós Vamos optar. as coisas. Ou não, eu vou sempre preferir, oh caramba, pois seja lá quem vier tão assim tão inteligente. A inteligência é mais do que isso. Sem qualquer julgamento, não será, não sei. Mas não é só com a Catarina, é com qualquer professor de astrologia, vocês percebem isto? Percebemos, sim, a Catarina neste momento é plural. pois. Mas Minhas caras astrólogas, o que eu vos dei aqui foi o fim de uma época com este solstício de inverno. sim, eu percebo isso percebemos, eu percebo isso. E vamos limpar a nossa espada. O punho da espada. Abrimos caminho até aqui. Agora temos que, tal como o foguetão que nos deu como imagem, e portanto a concentração da energia neste recolhimento de solstício de inverno é como se estivéssemos a concentrar e a ganhar, portanto, a preservar a nossa energia, não é? Estamos cheios de força cá dentro para arrebentar. Sim. É preciso, sim, agora com este nível de consciência sobre isso mesmo, o que é que nós vamos fazer com essa concentração de energia, não é? Não sabemos. É curioso. Ontem a Agência Espacial Europeia lançou um foguetão que caiu. Perdeu-se. É engraçado. Lua balsâmica. Não, peitos. Sabem o que é estar a ler a astrologia à luz do que se passa ao nosso redor? A lua estava balsâmica. Pois é. Pois é. O Júpiter tinha entrado em carneiro. Power! Vamos lançar! Uou! É incrível isto. Minhas queridas astrologias e queridos astrologias, isto foi o Astrologias Possível antes do Natal. Eu agora vou parar a gravação e nós agora vamos ter as 2 horas de tertulia do costume a seguir à gravação. Mais uma vez. Bom Natal, bom Natal. Bom Natal. Bom Natal. Agradeço a vossa presença. Espero que passem o Natal mesmo bom e que, olha, nos possamos encontrar aqui para a semana para o última Astrologias do ano. Fiquem bem. Vou parar aqui a gravação.